ela precisa passar por um processo de limpeza e reequilíbrio para que a vibração de prosperidade encontre lugar nela, ué. Senão o que vai acontecer? A prosperidade vai bater e vai voltar. Então por isso, erva quente, erva morna e erva fria são as 3 fases do processo, que podem ser juntas no mesmo banho. O manjericão é um regenerador muito poderoso. Aí você fala assim, pô, Adriano, eu não estou me sentindo carregado, nada, eu preciso tomar um banho de erva quente? Não, toma um banho de manjericão, toma um banho com alecrim, manjericão, alecrim, olha o alecrim aqui, ó, a segunda erva equilibradora, né? Essas ervas, elas vão te proporcionar uma limpeza relativa, é como aquela flanelinha com álcool que tira poeira, ela nunca vai fazer uma limpeza profunda, como a arruda, como o quebra-demanda, como o pinhão roxo, como o eucalipto. Muito bem, todos que estão aí acompanhando o Diálogo com os Espíritos, hoje nós vamos fazer um estudo sobre ervas com o herveiro Adriano Camargo. Seu Adriano, além de herveiro, conta um pouco da sua realidade presente, o que o senhor é, quais são suas responsabilidades, que lugar que estamos, por gentileza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Jefferson, toda a turma do Diálogo com os Espíritos. É um prazer a gente poder estar aqui e falar um pouquinho da nossa Umbanda. Eu sou Adriano Camargo, conhecido como Adriano Camargo Herveiro, né, em função desse trabalho com as ervas. Nós estamos num templo de escola de Umbanda, Ventos de Aruanda, aqui em São Bernardo, uma casa de formação, um templo de escola, uma casa onde formamos médiums, sacerdotes, curimbeiros, mas acima de tudo seres humanos um pouco melhores, um pouco mais conscientes da sua condição espiritual e conscientes da nossa Umbanda. Aqui nós seguimos uma linha de Umbanda renovada, eu venho da Umbanda tradicional, e a nossa linha é a linha trazida por Pai Benedito de Aruanda através de Rubens Saraceni. Nós praticamos aqui a Umbanda sagrada. Aqui estão vendo atrás do meu congá bem tradicional, com as nossas imagens católicas, nossas imagens do sincretismo, algumas imagens africanas, e a nossa casa é bastante simples, um trabalho aberto ao público, caritativo, enfim. E hoje o nosso convite para o Diálogo com os Espíritos, eu conheço o trabalho do Jefferson já há algum tempo, de entrevistar os sacerdotes, os médiuns incorporados, e eu falei para o Jefferson, Jefferson, vamos fazer diferente, quero eu falar, né? Quero eu falar de ervas, que esse é o nosso trabalho, né? Claro. Por quê? Porque eu trabalho com as ervas, nós vamos falar aqui num terreiro de Umbanda, num chão religioso. No entanto, o uso das ervas não é exclusividade de nenhuma religião. Não é exclusividade de nenhuma religião. Certo. Se fosse exclusividade de alguma religião, cresceria só no quintal do religioso. Claro. E eu quero mostrar um pouquinho disso aqui na nossa prática. Quero te convidar para sentar aqui comigo, para a gente falar um pouco desse nosso universo. Eu nasci em berço umbandista, cresci na Umbanda, como a maioria dos umbandistas. Estive um tempo também afastado da Umbanda, voltei pela dor, pela necessidade e vim buscando um conhecimento também, vim atrás daquilo que era de um entendimento daquilo que era o conhecimento empírico, né? O conhecimento de chão de terreiro, porque nós vemos desde as primeiras manifestações os guias espirituais sugerindo o uso das ervas, sugerindo o banho e o vaso de 7 ervas e os vasos de proteção. E é difícil você ver um banho que não tenha, por exemplo, alecrim, um banho que não tenha manjericão, ervas simples. Ao mesmo tempo, nós vemos algumas pantomimas, alguns exageros, né? Algumas pessoas que até, eu poderia dizer sem medo de errar, por faltar um conhecimento um pouco mais básico, um pouco mais objetivo, criarem situações onde
o consulente ou os próprios médiums da corrente não conseguem fazer os seus banhos porque não encontram as ervas, porque os nomes são complicados. Vamos respeitar primeiro o regionalismo. Nós estamos aqui em São Paulo e vamos usar os nomes das ervas aqui, as ervas muito simples, mas os nomes que nós usamos aqui. Eu dou aula em outros lugares no país e a gente vê as mesmas ervas sendo chamadas por outros nomes. Então é muito bacana a gente ter uma literatura legal, você ter uma base confiável sobre ervas. E esse trabalho ele começou lá em mais ou menos 96, 97, com a sugestão da espiritualidade que eu fosse estudar, que eu fosse trazer um pouco de conhecimento técnico do assunto, que eu fosse aprender sobre ervas. Mas o que a espiritualidade sugeria não era que eu fosse aprender sobre banhos, defumações e vencimentos, era que eu fosse aprender sobre botânica, jardinagem, fitoterapia, para que eu pudesse trazer isso e fazer sim um paralelo com aquilo que chamamos de uso ritualístico. Esse trabalho, desde o ano 2000, que foi o ano do primeiro curso aberto de ervas, o curso que eu dei aberto ao público, onde qualquer pessoa podia participar. Então nós estamos em 2016, são 16 anos de trabalho de ervas, de curso de ervas. Em 2012 lançamos a primeira edição do livro Rituais com Ervas. Depois eu te mando o arquivinho para você colocar lá o destaque, Jefferson. Então, o livro Rituais com Ervas, Banhos, Defumações e Benzimentos, onde de uma forma bem simples, bem objetiva, eu procuro transmitir um pouquinho desse conhecimento. O livro conta aqui com uma série de ervas, todas ilustradas, né? O livro é ilustrado, o que facilita bastante o nosso trabalho. E como eu estava dizendo, o uso da erva não é exclusividade de nenhuma religião. Mas você conhecer erva dentro da sua religião facilita muito. E uma das bases da religião umbanda é a mediunidade de incorporação. E se o médium umbandista tem um conhecimento básico, pelo menos um conhecimento claro, objetivo, seguro sobre ervas, ele vai oferecer um bom filtro para a espiritualidade. Como assim? Imagine um caboclo, um preto velho, uma entidade espiritual passando através do seu médium, e eu estou contando aí com a mediunidade nos moldes atuais, aquela mediunidade semiconsciente, onde o médium é parte integrante com o seu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O médium ele é parte integrante do atendimento. Então vamos imaginar no atendimento espiritual, um guia espiritual tentando passar ali a mensagem para que o consulente tome o seu banho e o médium não conhecer, por exemplo, o manjericão. Né? E o guia está lá intuindo, está inspirando, falando na mediunidade, né? Manjericão, e o médium, manjericão, o que é isso, manjericão? O que é manjericão, manjerona? É a mesma coisa, manjerona, manjericão, manjerona, manjericão. E o guia, manjericão, e o médium, manjerona. Aí ele fala, peraí, alguém pode até dizer assim para mim, será que esse médium ele está mistificando, ele está com animismo? Não, é segurança do conhecimento do médium. É natural que se alguém chegar para mim e me oferecer uma erva que eu não conheço, eu vou parar, olhar e falar, tá, peraí, deixa eu estudar um pouco essa erva para saber o que ela faz. Alguém vai chegar lá e falar, usa raiz de pecacuanha. E pecacuanha, eu vou falar, é uma erva. Tudo bem, eu conheço pecacuanha, mas não, olha o palavrão que é pecacuanha, olha a forma que isso chega. Então, deve haver sim um filtro crítico. Eu recomendo que o médium seja sim crítico em relação à espiritualidade. É muito interessante isso, tanto de gente que às vezes procura, manda e-mail, inbox lá no Facebook, perguntando, falando, eu fui consultar com uma entidade e o guia espiritual pediu para eu tomar um banho dessa erva e eu não acho essa erva em lugar nenhum. A minha recomendação sempre é, converse de novo com o guia, explique para o guia espiritual, fala, volta lá no terreiro, conversa com esse guia e fala, olha,
meu pai caboclo, com todo respeito, essa erva que o senhor me pediu para eu tomar um banho ou fazer uma defumação, ela não existe, não é fácil de achar. Né? Ou então converse com o médium, procure conversar com o médium, com o dirigente da casa. Porque muitas vezes o médium, isso na boa fé, eu não estou nem falando das pessoas que agem de má fé, estou falando do médium bem intencionado. Certo. Só que ele pegou lá uma revista, um livro antigo, alguma coisa assim, ele viu o nome de uma erva, aquilo ficou gravado lá no inconsciente dele, e aquilo serve como um filtro, né? Então, uma base segura, uma base clara, uma base objetiva é bastante importante para a gente conseguir fazer os nossos trabalhos. Nós procuramos desde o começo, dentro dos grupos, primeiro dentro da Umbanda, que é a minha religião, e esse trabalho nasceu dentro do terreiro de Umbanda. Nós procuramos colocar isso de uma forma bem simples. Eu vou mostrar algumas ervas aqui, tem bastante erva aqui para a gente falar, trouxe um pouquinho de cada aqui, então vou falar um pouquinho. Então a nossa ideia é mostrar de uma forma bem simples como eu posso fazer um banho de 7 ervas, um banho completo até, que atenda os requisitos de limpeza espiritual, de reequilíbrio, alguma coisa que me abrace dentro do conjunto de necessidades, né? do maior conjunto de necessidades que nós encontramos no chão de terreiro e no nosso cotidiano também. Hoje, eu levo esse trabalho não só para os irmãozinhos Umbanda, ele está muito bem desenhado para as turmas de xamanismo, o pessoal do Santo Daime, as turmas de bruxaria natural. Tem muita gente que vem estudar e acaba pegando esse conceito, essa ideia de conhecimento e colocando ali na sua realidade. A nossa ideia principal foi, de uma forma simples, classificar as ervas. Então aqui, para esse nosso encontro, aqui, esse nosso bate-papo, é legal a gente falar um pouco dessa classificação, né? E é o cerne, é a espinha dorsal do trabalho com ervas. Essa classificação, ela está baseada no campo de ação da erva. Hoje a gente não tem aquele tempo, aquele lastro de tempo para falar erva a erva. Então fica o convite para os irmãozinhos que quiserem se aprofundar nisso. Vão buscar, não precisa ser exatamente comigo, vai buscar conhecimento, adquira um livro, quem quiser, fica à vontade. Nosso objetivo de gravar aqui não é vender nada, nem livro, nem curso, mas se de repente você se sentiu tocado por esse conjunto de conhecimento, venha para esse caminho, vá. Traga conhecimento aí para o seu espírito, que é de grande valia. Então, essa classificação por campo de ação, primeiro as ervas de limpeza. Vamos falar primeiro de algumas ervas de limpeza, que dentro da nossa classificação nós chamamos de ervas quentes ou agressivas. Eu vou explicar um pouquinho por que a gente chama assim. E as ervas regeneradoras, as ervas de cura, as ervas do dia a dia, que nós chamamos de ervas equilibradoras, mornas ou equilibradoras. Essa classificação, ela é um pouco mais completa do que eu estou falando. Ela é classificada em ervas quentes, mornas e frias. Quentes ou agressivas, mornas ou equilibradoras, frias ou específicas. Essa classificação, como eu falei, ela é um pouco mais abrangente, e erva a erva, ela traz a potência e o campo de ação específico da erva. Eu poderia dizer assim, a arruda é uma erva de limpeza, bacana, mas ela tem uma matriz energética. A matriz energética da arruda é uma matriz ígnea, exatamente por isso ela é associada ao elemento fogo e naturalmente aos orixás do fogo, a Xangô, ela é associada a Xangô. Aí você vai falar, poxa, mas eu peguei um livro antigo e eu vi a arruda associada a Exu. Ótimo, Exu é manipulador de todos os elementos, ele manipula todos os elementos, ele tem a condição de lidar com aspectos negativos dos elementos. Aspecto negativo não é aspecto do mal, vamos deixar isso muito claro. Aspecto negativo é aspecto magneticamente negativo. Né? Então, Exu também está lá numa partição da arruda. A gente pegar, por exemplo, o manjericão é uma erva associada
a Iemanjá, a Oxum, a Nanã, as 3 mães aquáticas, mãe Iemanjá, mãe Oxum, mãe Nanã. Então eu posso dizer que a matriz principal do manjericão é uma matriz aquática. Essas matrizes, nós temos um estudo bastante aprofundado delas e de como isso funciona na erva. Nós temos colocado nas nossas publicações em vários veículos, em vários jornais, revistas e também em outros canais, no YouTube, lá na nossa fanpage, enfim, um pouquinho desse conhecimento e bem assim, doses homeopáticas, para que facilite o nosso trabalho, para que não complique mais. Então, se eu tiver um entendimento de um conjunto de ervas quentes, eu consigo, com esse conjunto, lidar com várias situações de limpeza. Então vamos entender o seguinte, o que é uma limpeza espiritual? Né? Vamos pensar assim, tá, legal, você está falando em limpeza. O que é limpeza espiritual? Eu estou limpando o quê? Limpeza é um nome genérico que nós damos, nós poderíamos chamar de purificação espiritual. Purificação espiritual é tirar aquilo que é estranho ao seu campo astral, é tirar aquilo que é diferente da sua natureza, para que assim, né, da forma mais natural, você possa absorver o equilíbrio, absorver aquilo que te interessa. Vamos dividir isso em etapas. Ervas quentes, ervas de limpeza. Ervas mornas, as ervas equilibradoras. As frias ou específicas, como o nome diz, são as ervas que trabalham em campos muito específicos, como por exemplo as ervas de matriz, as ervas de campo de ação feminino e masculino. Mas você fala, não, herveiro, então quer dizer que tem uma erva lá, uma pega homem, pega mulher? Mais ou menos assim, mas a gente poderia não dizer desta forma, pega homem, pega mulher, a gente poderia dizer uma erva que vai melhorar o seu astral feminino, vai melhorar o seu astral masculino, de forma, né, que você se sinta melhor consigo mesmo, e naturalmente me sinto melhor comigo, vou irradiar isso ao externo. E de repente me torna agradável ali a outros olhos. Mas o importante é melhorar assim. Existe erva de prosperidade? Existe erva que melhora a sua forma de enxergar prosperidade, melhora o seu magnetismo em relação à oportunidade. É óbvio que isso tem a ver com cultura, com crença, com lidar com culpas, com medos, né? Mas essa erva ela vai criar no seu campo astral vibratório uma condição magnética de você se aproximar um pouco mais, né, daquilo que chamamos de prosperidade. Não é uma erva que vai te privar, que vai te eximir, né, da responsabilidade do trabalho, muito pelo contrário. Né? Tem gente que fala assim, eu vou tomar um banho de manjericão, de louro e tudo bem, vem os números aí da Mega Sena. Se fosse assim, eu não estava nem gravando esse vídeo aqui, eu estava gravando esse vídeo, sei lá em Visconde de Mauá, no meu sítio, lá na minha fazenda, né, que eu ia ganhar na Mega Sena, com certeza ia embora pro meio do mato. Né? Não é bem assim, ela vai te colocar nessa condição, mas não vai te eximir da responsabilidade do trabalho. Lembrando que prosperidade, quer prosperidade, acorda cedo, se dedica, põe foco, põe meta, gasta menos do que ganha, né? Quer dar certo no amor, aprenda a perdoar a si mesmo, aprenda a lidar com seus medos e culpas, aprenda a ser responsável, ser tolerante e olhar o mundo com olhos do amor, né? Olhar o mundo à nossa volta, a natureza, as pessoas com os olhos do amor. E os olhos do amor, eles geram um reflexo para a gente também. Então, vamos começar aqui das ervas quentes. As ervas quentes são as ervas que nós usamos para limpeza pesada. Limpeza pesada, ou seja, eu estou tirando do meu campo astral vibratório larvas, miasmas, acúmulos energéticos negativos, curando espíritos sofredores, obsessores, de forma que eu dê a eles condição deles serem resgatados, né, e serem movimentados do meu campo astral, do campo astral de uma casa, pelos mecanismos da lei e colocados cada um no seu caminho de merecimento. O caminho de merecimento diz respeito à lei divina. Não somos nós que definimos, eu quero pegar esse espírito aqui e mandar ele para o inferno, quero pegar o outro e mandar para o céu, né?
usar uma espada de São Jorge aqui para cortar o espírito no meio. Isso é atribuição da lei divina. Certo. Nós mal sabemos cuidar da nossa vida, então o que nós oferecemos é condição de cura. As ervas quentes, essas ervas de limpeza pesada que eu falei, elas são verdadeiros ácidos do astral. Elas são verdadeiros limpadores em profundidade. Então, como são ácidos, a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Um ponto muito delicado desse trabalho, que gera muita polêmica, e todo mundo que vem estudar aqui com o herveiro, uma das principais perguntas é: posso tomar banho de ervas na cabeça? A minha resposta sempre será a mesma. Desde que você não esteja em um contexto religioso que te impeça disso, sinta-se livre. E como uma pessoa livre, você pode tomar banho de ervas na cabeça, sim. Principalmente dentro dos contextos de religiões naturais, um pouco mais abrangentes. O pessoal de Umbanda fala: eu sou filho de Oxum, eu posso usar uma erva de Oxalá na cabeça? Eu falo: peraí, se dentro do contexto de Umbanda você não vibra Mãe Oxum, você não vibra Pai Oxalá, você não vive com pessoas de Mãe Oxum, de Pai Oxalá, você não está disposto a todos esses elementos? Ah, mas a cabeça é o ponto mais sensível. Ora, e o teu coração também, não? Não? E o restante do teu corpo, tua cabeça faz parte do teu corpo. Você vai limpar o teu campo astral, limpe também a tua cabeça. Qual a regra? A regra é não exagerar. Eu não passo de 3 dias, no máximo 3 dias consecutivos de uso dessas ervas da cabeça aos pés. Desde que eu siga esse critério básico, eu nunca vou ter problema. É natural que a gente tome um banho de descarrego, um banho de limpeza, e sinta uma certa sonolência, sinta um certo cansaço. Isso é absolutamente normal, né? Pode e vai acontecer com a grande maioria de nós. No entanto, se eu exagerar no uso dessas ervas de limpeza, ela vai me desgastando, e pode até alcançar o meu sistema imunológico. De forma que, num dia um pouco mais frio, bater um vento gelado, aquilo que seria ali um resfriado, uma gripe leve, vai virar uma pneumonia. Você vai falar: o banho me prejudicou. O banho não, a erva não. O que te prejudicou foi a forma de usar. Você exagerou. Aí você fala: mas eu fui lá, o guia mandou eu tomar banho de arruda 21 dias do pescoço para baixo. Foi por isso que ele mandou do pescoço para baixo. Ele mandou se tomar do pescoço para baixo porque é o critério do médium, da casa, e é o critério que ele entendeu que era bom para você. E aí, o meu banho está manco, o meu trabalho está manco, está pela metade? Não. Há os mecanismos da lei que lidam com isso também. Ou seja, aquele que peca pela falta do conhecimento, a lei acaba se servindo daquilo que é possível. Então, o banho foi do pescoço para baixo. Os guias espirituais, a espiritualidade como um todo, regidos pela lei divina, vão se servir daquilo que você oferece. Eu posso melhorar isso? Posso sim, tomando banho da cabeça aos pés. Uma outra coisa importantíssima é a forma com que eu consagro esse banho. Eu vou preparar um banho, simplesmente misturar as ervas lá e falar: e agora? Uma dúvida que muita gente fala: e agora? Como é que eu colho? Como é que eu rezo essa erva? Simples, né? Sempre evoque Deus Pai Criador, sempre Pai Criador, sempre primeiro Deus Pai Criador. Mãe Natureza, princípio masculino, princípio feminino, Pai Criador, Mãe Natureza, Pai Criador, Mãe Natureza, poder divino, forças naturais. Poder divino, forças naturais, eu estou englobando aquilo que de repente eu não conheço do campo religioso. O que é um poder divino, senão as manifestações de Deus? O que é o poder divino, senão o poder do orixá, senão o poder do Deus mitológico, senão o poder do santo católico? Isso é o poder divino. Forças naturais, as forças dos nossos guias, mentores, protetores, os seres da natureza, toda aquela potência que está ali à nossa volta, e o espírito, a imanência, a potência, a vibração da própria erva. Então, Pai Criador, Mãe Natureza, poder divino, forças naturais, peço que abençoe esse banho e ele seja a força viva, curadora do meu espírito, limpadora do meu espírito, equilibradora de mim. Aí você tem algo específico, alguma coisa que você queira pedir naquele banho. Peço que me alivie das minhas dores, peço que me ajude o meu equilíbrio emocional, o equilíbrio da minha mente, do meu coração, para que eu tome as melhores decisões.
peço que me limpe, peço que cure espíritos sofredores, obsessores, me limpe de larvas, miasmas, de acúmulos negativos, para que assim, um pouco mais aliviado, eu possa caminhar com tranquilidade, eu possa evoluir com um pouco mais de objetividade e honrar a vida que Deus Pai Criador permitiu para mim aqui nesse plano. Então, de uma forma simples, percebendo como eu criei uma reza aqui de um jeito muito simples, né? Aí fala, pô, legal, bacana, eu estou no ambiente de Umbanda, eu sou sacerdote de Umbanda, eu estou falando aqui do diálogo com os espíritos, aí eu não falei nada de Umbanda, claro que não. Por quê? Porque isso é magia natural. Magia natural, ela se aplica aqui, ela se aplica lá, e ela está em todos nós. Eu posso, Pai Criador, Mãe Natureza, os poderes divinos e forças naturais, meu amado Pai Oxóssi, meus pais caboclos, meu sagrado Preto Velho, peço que, na vossa força, meu Pai Preto Velho, vós abençoe esse banho e ele seja curador do meu espírito, curador do meu físico. Eu peço que me traga paz de espírito, prosperidade, saúde, segurança, proteção, que assim seja, que assim será. Muito obrigado. Não existe melhor chave de magia do que por favor e obrigado. A gente transforma a nossa vida e a vida do outro com por favor e obrigado. Então vamos lá, vamos falar de erva aqui, porque nós já estamos enrolando faz tempo, né? Quero mostrar algumas ervas quentes clássicas aqui, né? Uma delas, por exemplo, a arruda. A arruda é uma erva clássica, né? Dessa classificação, dessa categoria, e tem muito mito em relação a isso também. Arruda macho ou arruda fêmea? Ah, esse aqui é miudinho, esse aqui é fêmea. Ah, mas essa folha aqui ela é maior, essa folha é macho. Ora, na mesma planta, olha, sim, você tem diferenças de tamanho de arruda de acordo com o lugar que ela foi plantada e com a época que ela foi plantada também. Numa época de mais chuva, de menos chuva, de mais sol, de menos sol, enfim. É muito difícil a gente falar, essa é macho, essa é fêmea. Eu tenho certeza que muita gente vai assistir e vai falar, esse cara é louco, né? Esse cara é doido, onde já se viu? Eu tenho arruda fêmea aqui. Não, você tem arruda miúda. Né? Você tem não, você tem arrudão. Tem arruda plantadas, arrudas que germinaram numa época diferente, e ela sempre vai ter aquela folha miudinha. Se você observar, se a tua arruda florir, você vai observar as mesmas flores em todas as arrudas. Mas o que importa para nós é que a arruda é uma erva quente, uma erva de limpeza. E sim, eu posso usar a arruda na cabeça assim. Se eu não pudesse, eu não estaria fazendo isso aqui, eu não estaria batendo a arruda na cabeça. Por quê? Qual a diferença de eu fazer um banho e deixar aqui essa arruda na cabeça? Posso deixar essa arruda na cabeça o tempo da nossa gravação aqui. E aí, vou ficar aqui meia hora. Quanto tempo dura o meu banho? O banho ele é absorvido pelos meus corpos espirituais. Por quê? Porque a relação do meu corpo físico, pelo menos 70% líquido, com meus corpos espirituais. Então, quando eu ponho um líquido, um preparo consagrado, a absorção é muito mais rápida. Ok, essa erva aqui está carregada de água também, ela está carregada de líquido. Então, o simples contato dela com o meu chakra coronal já deveria desencadear alguma coisa que me prejudicasse. Ela não faz isso. Eu posso consagrar esse galho de arruda, Pai Criador, Mãe Natureza, vosso poder divino, forças naturais. Peço que abençoe essa arruda, ela seja potência de limpeza na minha vida. Peço que limpe os meus corpos espirituais. Eu peço que me cure de males da matéria, do espírito. Eu estou fazendo alguns sinais da cruz, são benzimento, me benzendo. Quantas vezes a gente não vê o preto velho chegar no terreiro, pegar um galho de arruda e benzer o próprio médium e benzer ali um consulente. Então, a arruda é uma erva quente, tenha bastante segurança na arruda para você usar para os seus trabalhos de limpeza. Quero mostrar uma outra aqui que é clássica também, que é o nosso tradicional guiné, né? O nosso guiné. Um guiné, essa folha bonita, o guiné é muito fácil de plantar, né? Pegar um galinho desse guiné aqui, enfiar na terra, um pouco de sol, um pouco de água, ele não exige muito não, ele cresce, fica lá uma toceira, um arbusto bacana de guiné, né? A gente pode ter guiné plantado em vaso, arruda também, a maioria das ervas a gente consegue ter plantado em vaso. Então nossa segunda erva quente é aqui o guiné, uma erva com um alto poder de limpeza, um poder de corte de ligações negativas, de cura espiritual mesmo.
mesma coisa, não posso usar guiné na cabeça. Posso sim, e se eu juntar guiné com arruda, eu não posso? Claro que eu posso. Posso sim, sem problema nenhum. Isso é mito. Se eu não pudesse fazer isso, eu já tinha morrido, eu já tinha ficado doido nesses 16 anos desse trabalho. Com certeza não cresceria, não teria a visibilidade que tem, né? Então guiné é a nossa segunda erva de limpeza. É uma erva muito comum, bastante abundante aqui no Sudeste e Sul, que nós chamamos aqui de quebra-demanda. Quebra-demanda, essa plantinha aqui, também uma erva bastante fácil de plantar, esse galinho de quebra-demanda aqui, esse galinho pequeno aqui, ó. Eu vou fazer uma muda com ele aqui, só para mostrar, ó. Vou cortar. Opa, vou pra cá, vamos lá. Cortei aqui meu galinho de quebra-demanda, vou fazer um estaca aqui, cortar um pouquinho aqui, dar uma lixadinha aqui no nó. Ó, do jeitinho que tá aqui, ó. Do jeitinho que tá aqui eu ponho na terra. Pronto, eu tenho uma muda. Daqui a pouco você vai ter lá um pé de quebra-demanda, uma toceira, uma erva muito legal para limpeza. Ela justifica o nome dela, é uma erva quebra-demanda, é uma erva de limpeza. Tem uma outra erva que ela não é tão comum o ano inteiro, tem uma época do ano que ela some, que é uma erva muito bacana de limpeza também, muito comum a gente ver falar sobre ela nos livros mais antigos, que é o pinhão roxo. Pinhão roxo é essa erva aqui, ó. A folha dela é pouco parecida com a folha da mamona. Lembra a mamona. Né? Lembra um pouquinho, é da família, da mesma família da mamona. Prima. E essas sementinhas aqui, ó. Pinhão roxo também é uma erva com alto poder de limpeza. Bom, falei de algumas aqui, tem mais uma aqui que eu quero mostrar, que é o eucalipto. O eucalipto eu tenho aqui, esse aqui é um fantástico eucalipto cheiroso, né? Esse aqui é que no vídeo ainda não tem cheiro, não tem cheiro pela internet ainda, mas daqui a pouco vai ter. Aí você vai ver como é que é vai ver não, vai sentir, né? Como é que é o cheiro do eucalipto. É uma erva quente também. É uma erva muito quente, bastante usada para limpeza. Bom, mostrei algumas aqui, né? Mostrei 1, 2, 3, 4, 5 ervas quentes, né? Tem infinidade de outras. Eu não tenho nenhuma dessas ervas. Muito bem, abre a tua geladeira, pega alho, descasca, pega a casca do alho e faz um banho. Você tem lá uma erva quente. Mas e se eu ingerir alho? Não. Ela só vai ter essa função de limpeza se você disser para ela que você espera isso dela. Se você consagrá-la em nome de Deus Pai Criador, em nome de um poder divino, em nome de uma força natural, e você der um caminho para ela. A energia elemental, ela não toma decisão. A energia do elemento, ela não decide o que ela vai fazer. Ela espera que o ativador faça isso. Então você tem que dizer o que você quer do banho. Você tem que colocar uma intenção, colocar uma determinação. Evocação, Pai Criador, Mãe Natureza, Poder Divino e Forças Naturais. Peço que abençoe esse banho, ou seja, que esse banho seja consagrado, ou simplesmente consagre esse banho, se você não quiser usar a palavra abençoe. Consagre esse banho para que ele seja força viva, ativa, limpadora, equilibradora do meu espírito. E coloca ali exatamente o que você precisa. Exatamente, a gente fala muitas vezes, a pessoa no momento de necessidade, desespero, ela não sabe direito o que quer. Então, em nome de Deus, eu peço que eu receba para o meu melhor equilíbrio, para a minha melhor cura, aquilo que for necessário para mim. Simples assim, né? Magia natural é algo muito simples. Nós vemos isso no chão de terreiro, nós vemos isso na prática de caboclo, na prática de preto velho. Os guias espirituais lidam com isso de uma forma muito tranquila. Se nós vemos complicações em relação a isso, você pode ter certeza que essas complicações, quem gera são as pessoas. Algumas pessoas que querem conhecimento só para si, falam, não, você precisa tomar um banho, você tem que falar comigo, porque você não sabe fazer. Por que eu não sei fazer um banho? Por que você não pode fazer seu próprio banho? Diz para mim. Por que com um pouquinho de conhecimento, um conhecimento básico? Porque senão eu posso fazer uma coisa errada. Que coisa errada você poderia fazer no banho? O que você poderia fazer de errado no banho é usar uma erva tóxica
que não se usa na pele, como por exemplo, comigo ninguém pode. Eu trouxe uma folhinha aqui para mostrar, né? Peguei uma folhinha até meio, já quase caindo lá, né? Uma folha de comigo ninguém pode, só que a gente não usa em banho, não usa, não se toma banho com comigo ninguém pode. Não, por quê? Porque é tóxica, porque ela pode causar lá um processo alérgico, de repente irreversível. Porque pode, principalmente, e da cabeça aos pés, não, nem do pescoço para baixo, da cabeça aos pés pior ainda, e se cai no teu globo ocular, né? Se cai na mucosa bucal, e aí, depois quem é que vai se responsabilizar por isso? Aí você vai falar, aí você vai conversar com o médium, mas foi o guia que mandou, o guia nada, foi a tua falta de conhecimento que levou a isso. Então toma bastante cuidado realmente com isso. Com esse conjuntinho aqui de ervas quentes, nós fechamos as ervas de limpeza e vamos falar um pouquinho de algumas equilibradoras. Eu quero mostrar aqui basicamente duas equilibradoras, três. Quero mostrar 3 equilibradoras para a gente fechar um conjunto e a gente fazer aqui um preparo de 7 ervas, né? A equilibradora que eu falei agora há pouco aqui, uma clássica, né? Uma clássica das equilibradoras é o manjericão. Então a gente fala, e a alfazema? O líquido da alfazema, você tomar banho só com alfazema me resolve? O líquido da alfazema depende muito de quem fez, de como foi feito. Ele pode ser feito com essência sintética. E aí você fala assim, e eu tenho da erva? Não sei, não fui eu que fiz. Como é que eu posso afirmar uma coisa? Eu falo, não, é bom, usa. Não fui eu que fiz, uai. Como é que eu vou saber que esse negócio lá tem erva ou não? Pergunta para quem fez, mais simples assim. Meu trabalho aqui é falar de erva e erva de verdade, erva mesmo. Então vamos ver aqui o manjericão. O manjericão é uma equilibradora clássica. Eu estou falando de uma forma bem rápida. Eu poderia usar esses banhos aqui separados. Eu poderia fazer primeiro um banho de limpeza e no intervalo mínimo de 8 horas eu fazer um banho equilibrador. Primeiro limpeza, no intervalo de 8 horas um equilibrador. Se o intervalo for menor, mistura tudo. Não tem o porquê você tomar um banho e em seguida tomar outro. Você vai gastar água. Né? Mistura que a potência está lá. E essas ervas, elas têm tempo de ação diferente e frequência de ação diferentes. Então, o manjericão é uma erva regeneradora. A erva quente, ela limpa e ela arranca essas larvas miasmas, cura, corta e deixa você ali como aquela parede que foi lixada. Imagina uma parede que passou a lixa para receber a pintura. Ela está lixada, agora você tem que fazer o quê? Preparar essa parede para a pintura. Colocar ali uma massa corrida, um fundo. Então, a gente pode dizer que as equilibradoras são essas ervas que regeneram, levando à condição de. Então, uma pessoa que vai tomar um banho buscando energia de prosperidade, ela precisa passar por um processo de limpeza e reequilíbrio para que a vibração de prosperidade encontre lugar nela. Senão o que vai acontecer? A prosperidade vai bater e vai voltar. Então por isso, erva quente, erva morna e erva fria são as 3 fases do processo, que podem ser juntas no mesmo banho. O manjericão é um regenerador muito poderoso. Aí você fala assim, Adriano, eu não estou me sentindo carregado, nada, eu preciso tomar um banho de erva quente? Não, toma um banho de manjericão, toma um banho com alecrim, manjericão, alecrim, olha o alecrim aqui, a segunda erva equilibradora. Né? Essas ervas, elas vão te proporcionar uma limpeza relativa. É como aquela flanelinha com álcool que tira poeira. Ela nunca vai fazer uma limpeza profunda, como a arruda, como quebra-demanda, como o pinhão roxo, como o eucalipto. Nunca. Ela não tem a capacidade de limpar em profundidade, mas ela vai à limpeza do dia a dia. E eu vejo de uma forma muito equivocada algumas pessoas afirmarem isso, falam assim, não, alecrim é erva de limpeza, erva de limpeza básica, limpeza superficial. Você precisa limpar um pouco mais a fundo, você precisa lidar com energias externas. A pessoa está sofrendo um ataque energético. Você não vai conseguir curar, limpar, esgotar isso com alecrim, com manjericão. Você vai precisar de uma erva quente mesmo. Bom, mas essas aqui são ervas do dia a dia. E eu trouxe uma outra aqui básica também para a gente
mostrar e completar aqui o nosso conjunto de ervas quentes e mornas, né? Ervas mornas, as quentes estão aqui no chão. Manjericão, alecrim e hortelã. Lembrando que hortelã é menta, né? Então todos os tipos de menta a gente pode usar como equilibradora. Muita gente fala assim, você tem que tomar banho com levante ou a levante. Isso. Levante é menta. Então não tem levante o ano todo. Quando eu não tenho levante, o que eu uso? Hortelã. Por quê? Porque a energia é a mesma. É mais intensa, menos intensa. Não, tem que ser levante. Levante não tem o ano inteiro. Levante tem época. Sim. E tem região que não tem levante. Como é que eu posso afirmar assim? Você tem que usar levante e ponto final. Claro. Então a pessoa fala, eu preciso de levante e não tem. Usa hortelã. Mas o guia falou que é levante. Conversa com o guia. Eu não vou dizer o que o guia disse nunca. Mas vai lá e conversa. Chega lá e fala, escuta, eu dei uma olhada, vi lá um videozinho do herdeiro, e o cara falou que levante pode ser substituído por hortelã. Se o guia falar assim, não, esse cara não sabe o que está dizendo, ele está desdizendo, não eu, mas também a espiritualidade que me fez estudar e ir atrás disso, né? Então, mas a gente não está aqui para criticar ninguém, estamos aqui para falar o nosso ponto de vista, né? Então essas 3 ervas aqui, elas são um conjunto muito bacana de trabalho. Eu poderia dar um exemplo aqui, sei lá, deixa eu mostrar essa aqui, já que eu não trouxe nenhuma erva especificamente fria, eu vou colocar essa erva aqui, ela é a cânfora. É um tipo de artemisia, mas é Artemisia canforata. Essa artemisia, essa cânfora, ela não é dela que é extraída aquela resina. Aquela resina é extraída da árvore canforeira, né? E essa cânfora aqui, ela é uma erva muito bacana para cura mesmo, para recuperação de doentes, para convalescência. Sendo uma erva curadora, eu posso dizer que ela está numa categoria, ela tá classificada como erva fria, ela é específica de cura. E sendo específica de cura, ela tem uma especificidade, ela é fria. Muito bem, então eu posso dizer assim, eu vou preparar um banho de 7 ervas, eu vou fazer um banho de 7 ervas para uma pessoa que está doente, está precisando de recuperação. Essa pessoa doente que precisa de recuperação, ela, enfim, pode ser um médium ou não, mas há a intuição de que de repente aquela doença pode ter um fundo espiritual. A pessoa está doente e por algum motivo espiritual que não cabe a gente julgar nem dizer aqui, né? Se foi uma carga que pegou, se foi uma magia que pegou, se ela teve uma perda em família e se desguarneceu espiritualmente, de repente enfraqueceu o seu lado espiritual. Nós vamos fazer um preparo que pode ser usado tanto para a recuperação de doentes como para levantar alguém, né, numa situação como essa. Então nós vamos usar aqui, eu vou usar aqui de base, vamos usar essas ervas que nós falamos aqui. Eu vou colocar alguns galinhos de arruda, né? Eu vou colocar aqui. Quantos galinhos de arruda eu ponho no banho? Depende. Isso é uma coisa muito legal da gente falar também. Eu acho muito interessante, às vezes a pessoa fala algo assim, você precisa de 8 folhas de manjericão. Aí eu pergunto, qual manjericão? Qual tipo? Porque eu tenho esse manjericão que eu trouxe aqui, esse aqui é um manjericão comum, manjericão jardim. Olha o tamanho da folha dele. Mas eu tenho lá no meu jardim um manjericão alface, que a folha é desse tamanho aqui, da folha tamanho da palma da minha mão. Eu tenho manjericão folhudo, eu tenho manjericão miúdo, eu tenho manjericão roxo, eu tenho manjericão roxo italiano, eu tenho, enfim, nós conhecemos aí mais de 20 tipos de manjericão. E qual manjericão que eu vou usar 8 folhas? É a folha desse tamanho ou a folha desse tamanho? É o número de folhas que garante lá o que eu vou ter? Não, não é. Então eu vou usar o bom senso, eu vou fazer um banho para uma pessoa. Então eu vou quebrar um mito aqui, eu vou colocar 4 galinhas de arruda, tanto faz, eu preciso de um punhado, olha o meu punhadinho aqui, eu vou usar o bom senso, eu vou usar 4 galinhas de arruda, eu vou pegar o meu manjericão, eu tenho que usar somente a folha. Tem gente que tem o preciosismo
Não, tem que ser só as folhinhas de cima. Não, é a folhinha de cima, é a folhinha de baixo. Tem que cortar com a mão, eu posso cortar com a minha tesourinha. Eu posso cortar com a minha tesourinha assim. E o que eu falo enquanto eu estiver cortando? Eu falo bem, eu falo coisa boa. Pai Criador, Mãe Natureza, peço que esse banho seja força viva, curadora desse meu irmão, dessa minha irmã, curadora de mim, seja curadora para mim, para minha casa, para minha família. Ó, cortei algumas folhinhas aqui. Ah, precisa de todas? Não, vou colocar todas aqui, porque já que eu cortei o galinho, a folha tem que estar absolutamente fresquinha. Bom, eu coloquei um manjericão aqui, na verdade eu errei, tá? Eu ia colocar só as ervas quentes, então vamos continuar nas quentes aqui. Eu coloquei arruda e manjericão, eu tenho uma quente e uma morna já. Eu vou colocar 3 ervas quentes. Eu optei aqui pela arruda. A outra erva quente que eu vou optar aqui é o quebra-demanda. Eu ia colocar o pinhão roxo, mas como o pinhão roxo não é tão comum, eu vou colocar o quebra-demanda, ó. Tá. Opa, deixa eu soltar aqui uma folhinha, 2 folhinhas, 3 folhinhas, 4 folhinhas. 5, 6, 7, 8, pronto, aqui ó. Até perdi a conta para ninguém ficar preso nesse mito de que tem número de folhas. Não, coloquei algumas folhinhas aqui, ó. Não tenho tanto de folhas aqui que nós não vamos nem contar. O que eu preciso está aqui. Então eu tenho 2 ervas quentes e vou colocar mais uma. Eu vou optar aqui pelo eucalipto, não, vou usar guiné, que é mais comum, é mais abrangente, como a internet tem um alcance, né, continental. Não sei o que tem aí na tua região. Essas ervas que eu falei é um pouco mais fácil de achar. Então eu vou colocar essas folhinhas aqui de guiné nesse banho, ó. Eu preciso colocar sementinha, essa parte de cima? Quer pôr? Põe. Mas você está tão relaxado. Para fazer relaxado não, eu sou seguro, é diferente, eu tenho segurança naquilo que faz, é legal que a gente tenha segurança. Pronto, tenho 3 ervas quentes, olha que interessante, eu tenho arruda, guiné e quebra-demanda. A primeira equilibradora eu já tinha colocado aqui, não vou pôr de novo, é o manjericão. Claro. Então, 3 ervas quentes, arruda, guiné, quebra-demanda, e vou colocar 3 equilibradoras agora, que é a regeneração. A primeira já foi, que é o manjericão. Eu vou pegar aqui um raminho de alecrim. Eu vou pegar o meu alecrim e vou cortar aqui, ó. Vou cortar esse raminho. Esses aqui, pronto. Olha quanto de alecrim aqui eu coloquei. Peguei um raminho, ó. Vou tirar só esse caulezinho mais duro aqui. Mas eu poderia até deixar também, sem problema nenhum. Aqui, ó. Legal, mas você pode fazer. Nossa, que dó de você fazer isso com a erva. Eu estou fazendo isso com o maior respeito. Que dó. Né? Eu estou fazendo isso aqui no chão sagrado para mostrar que é simples a gente fazer. Isso aqui não tem nada de desrespeitoso, não. Se alguém falar isso, está sendo leviano. Venha conhecer o trabalho para poder tecer o seu julgamento, os seus comentários. Né? Claro. Então aqui, muito bem. Aqui minhas folhinhas de alecrim. Legal, já tenho 3 quentes e 3 mornas, 3 agressivas e 3 equilibradoras. Agora eu vou colocar um pouquinho de cânfora. Essa cânfora aqui, ela vai entrar como uma erva fria. E a pegada da erva fria é igual a da equilibradora, só que ela tem um campo específico de trabalho, né? E esse campo específico aqui, no caso dessa erva, é o campo da cura. Olha o tantinho de cânfora que eu vou colocar aqui. 2 galinhos. Pronto. Nossa. E é muito cheirosa, tem cheiro de cânfora mesmo, a cânfora pedra que você compra lá na farmácia. Eu vou colocar isso aqui. Bom, eu tenho aqui 7 ervas frescas. E se eu não tivesse erva fresca, e se essas ervas estivessem secas? Vixe. Eu ia colocar aqui do mesmo jeito, ia colocar, ao invés de água fria, água quente. E aqui eu poderia colocar água quente? Poderia colocar água quente, né? Água fervendo, não é? Quente. O gaúcho conhece isso bem, né? O povo lá do Rio Grande do Sul sabe o ponto do chimarrão. O ponto do chimarrão é quando a água chia, né? Aí, que água chiou. Então, tá na hora, tá no ponto de eu colocar a água na erva. Aqui eu vou usar água fria para mostrar esse banho de uma forma bem simples, ó. Aqui, ó. Coloquei um pouco de água. Eu já estava colocando a minha intenção enquanto
cortei as ervas. Então aqui eu vou quinar esse banho, olha. Muita gente chama isso de macerar, fala, você vai macerar? Eu vou pegar esse banho aqui com a mão, essas ervas aqui com a mão, e vou quinar na água, aqui, até extrair dessas ervas, aqui o seu caldo, e até a água ficar esverdeada. E eu vou quinar bastante aqui, por alguns minutos, né? Até isso aqui virar realmente, essas folhas aqui, elas ficarem bem quebradas aqui na água. Eu vou quinar um pouquinho aqui, mas nós temos mais um tempinho. Claro. Vamos quinar. E esse processo pode fazer, mas a pessoa, da mesma forma, não pode ter praticado um vício antes ou relação íntima? Como é que funciona? Não. Isso, aí nós estamos entrando num outro campo, que é o campo religioso do preparo do feitio para si. Claro. A pessoa, para preparar um banho para si, é óbvio, ninguém que esteja alcoolizado vai preparar um banho de ervas para si, porque tem que esperar passar o efeito da cachaça primeiro, né? É o ideal. Certo. Em relação ao preceito de relacionamento íntimo, o preceito diz respeito à promiscuidade, se você está na sua casa, no seu relacionamento equilibrado com o seu companheiro, companheira, não importa se é hétero, se é homem, não importa, mas está lá em equilíbrio, o amor está no coração, né? A sexualidade é um complemento disso, isso não impede nada de você fazer um banho bacana, não. O que impede é, de repente, o cara passar na casa das primas e chegar em casa e querer tomar um banho de limpeza para se guardar, né? Para falar, deixa eu tirar o Luca, deixa eu tirar as quizumba aqui, então, eu não estou me sentindo muito bem, só que o cara acabou de chegar lá na casa como diz no interior, na casa da luz vermelha. Né? Pois é, porque é um ambiente propício a uma vibração de baixo astral. Isso não quer dizer que, alguém pode se ofender e falar, nossa, você está falando isso, mas você não conhece a realidade. Não é disso que nós estamos falando, nós estamos falando de banho, né? Então, parece que alguém enche o saco do que nós estamos falando, porque o que nós estamos falando é de banho. Claro. Então, aqui de certa forma está pronto aqui o nosso banho. Do jeitinho que está aqui, eu deixo ele descansar um pouco. Depois que ele estiver bem descansado, essa água aqui vai ficar concentrada, eu coo. Eu posso coar esse preparo, aí eu coloco num baldinho, em uma panela, levo para o meu banho normal. Depois que eu tomar o meu banho, minha chuveirada normal, eu completo com água do chuveiro, porque aí já está na temperatura do banho, já está na minha temperatura ali adequada. Se eu usar água quente aqui, eu não quino, eu ponho água quente e deixo ele descansando, que é o caso da erva seca. A erva seca a gente não precisa quinar. E se for uma parte dura de erva, eu posso ferver junto? Pode ferver junto. Tem muita informação sobre isso, tem muitas matérias nossas falando sobre isso, explicando o banho de fumação, tem os cursos lá na plataforma, né, do Umbanda EAD. Aqui nós temos um banho bem completo, 7 ervas, um foco curador, foco de recuperação de doentes. Eu poderia colocar um outro foco aqui, poderia colocar, né, louro e dar para ele uma pegada um pouco mais de prosperidade, por exemplo, né? Eu poderia colocar mais uma erva quente, colocar 4 quentes e 3 mornas e ter um banho de limpeza e equilíbrio. Acabou. Pronto. Nesse caso aqui, eu posso tomar esse banho de ervas na cabeça? Oh, meu Deus, pode. Aqui, ó, o que eu estou fazendo. Ó. Pode. Pode tomar esse banho na cabeça. Não vai te causar mal nenhum, não vai te trazer prejuízo nenhum. Muito pelo contrário. Essas ervas equilibradoras vão funcionar muitíssimo bem. Você vai perceber que esse banho ele tem fases, ele tem um período de ação da erva quente e um período de ação da erva morna. Mas o resultado, depois de algum tempo, depois aí de, em média, aí umas 20 horas, vai ser um resultado muito bacana, muito legal, muito equilibrador. Então essa forma simples da gente falar de ervas, e é uma forma simples, não simplista. Porque para a gente fazer isso daqui, há muito conhecimento envolvido. Há um entendimento de como funciona a ruda, como funciona a quebra-demanda, como funciona o pinho roxo, né, como funciona o eucalipto, como funciona o manjericão, o hortelão, o alecrim.
né? São ervas que estão aqui no nosso conjunto de trabalho, e ervas que a gente encontra muito fáceis, né? Encontra no nosso quintal, encontra até no supermercado, na quitanda, na horta, enfim, na vizinhança. Não são ervas difíceis de trabalhar. Eu poderia dar uma receita fantástica aqui, falar, vamos usar a folha de mandrágora da Transilvânia. Não é assim que funciona. Claro. Entende? As coisas de Deus são muito simples, a espiritualidade é muito simples, a nossa Umbanda é muito simples, magia natural é muito simples. O fato de ser simples não quer dizer que deva ser simplista ou a gente fazer de qualquer jeito. Envolva teu coração, permita fazer isso aqui com amor, com paixão, sentir realmente aquilo que está fazendo. Prepare esse banho, vai lá, coa, entra lá no seu chuveiro, quando for tomar um banho, Pai Criador, Mãe Natureza, que esse banho seja força viva, ativa. Outra coisa, eu deixo isso aqui, né, secando na pele? Depende de onde você está. Se você estiver no Nordeste, no verão, você deixa secando na pele em nem 5 minutos, em 2 minutos está tudo resolvido, né? Lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, nesses dias aí de verão de 40 graus para mais. Agora vai lá, nossos irmãozinhos lá da Serra Catarinense, da Serra Gaúcha, no mês de julho e agosto, falar que você tem que tomar um banho e deixar secando na pele. Então a regra é mais ou menos assim. A regra é mais ou menos assim. É o tempo de 7 respirações. Tomei meu banho, né? E o tempo de 7 respirações profundas, curtas, não precisa ser respiração de 1 minuto cada uma, não. Agradece e pode se secar e vida normal. Vida normal quer dizer o quê? Legal a gente tomar um banho antes de dormir, a gente não tomar um banho de ervas e sair para balada. Eu posso fazer esse banho para ir antes de ir para o terreiro? Posso. Posso fazer quando voltar do terreiro? Pode. Se de repente o seu grupo de trabalho permite isso, fala assim, quando você chega em casa toma um banho de ervas, pode usar esse banho também. A cânfora aqui ela é bem curadora. Substitui cânfora por alguma outra erva. Eu posso colocar no lugar de cânfora o quê? Põe flor. Põe uma flor da tua preferência, põe rosa branca, põe crisântemo branco, põe violeta, põe a flor lá da tua preferência, rosa amarela, rosa cor-de-rosa. Né? Tem muita coisa bacana que dá pra gente fazer. Isso aqui foi uma pontinha do que a gente pode falar de ervas. O conteúdo é muito profundo, é muito extenso. E mais uma vez é um prazer estar aqui falando sobre isso. Fico muito feliz, espero que a gente tenha outras oportunidades. E tem bastante coisa para a gente falar. Hoje foi falar de erva fresca, falar de banho. Quem sabe a gente, em outra oportunidade, já fala um pouquinho de defumação, né? Fala um benzimento. De benzimento, de outras realidades aí do uso de erva. Que eu posso dizer para fechar, pedir que Deus, Pai Criador, nossa Mãe Natureza, nos abençoe, os abençoe. Bons preparos com ervas, aproveitem bastante e gratidão. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, obrigado Jefferson, obrigado Diálogo com os Espíritos. E para fechar também, né? Eu falei para o Jefferson que eu iria falar, né? Não estando, não fora do padrão do programa. Tem um quadro estudando, mas a espiritualidade está toda presente aqui, nos inspirando. Graças a Deus. E é isso, a gente os percebe e os agradece muito por isso também. Seu Adriano Herveiro, só uma questão então para ver se às vezes alguém ficou com uma dúvida. Erva quente, limpeza profunda. Isso. Erva morna, equilíbrio. E regeneração. Isso. E a erva fria é cura. Tem o seu campo, ela tem o seu campo específico. Um dos campos específicos é cura. Isso. Ela pode ser uma erva de cura, uma erva masculina, feminina, uma erva de tranquilidade, de prosperidade, de desenvolvimento mediúnico. Tem um campo vastíssimo. A erva fria tem um campo mais vasto. Vastíssimo. E aí o senhor falou das flores além da cânfora, que é uma erva fria. É uma equilibradora. Isso. Você não precisa colocar somente uma erva fria como a 7ª erva. Você pode colocar mais uma quente, você pode colocar mais uma equilibradora. Tá bom. Me permite? Por favor. Quer saber mais? Rituais com ervas, banhos, defumações e benzimentos. Vou pedir para o Jefferson colocar o linkzinho lá. Esse livro passa o que para a pessoa? Banhos, defumações e benzimentos, como está no título, de uma forma simples, objetiva, com muito entendimento daquilo. Só com o livro ela já consegue fazer tudo isso. Não tenha dúvida. Banhos, defumações e benzimentos. Graças a Deus. Com o livro você consegue fazer, você consegue aplicar isso dentro da Umbanda, dentro da magia natural, dentro do xamanismo. Onde você usar esse conhecimento, ele vai se encaixar. Já está na 5ª edição? 5ª edição.
Graças de 2012 para cá, quinta edição. Louvado seja. Só gratidão, gratidão à espiritualidade, gratidão a todos vocês que ajudam com esse trabalho. Eu sou Adriano Camargo Herveiro, esse é o Diálogo com os Espíritos. Graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo tempo reservado para ensinar as pessoas um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço. Louvado seja. Vai, pode ir. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero ter várias caras. Agora nós dois juntos. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero açúcar pra passar na sua cara. Eu quero doce, eu quero bala, eu quero açúcar pra passar na sua cara. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e graças a Deus. Como que você chama? Fala seu nome. Harumi. Eu sou Adriano Camargo Herveiro, esse é o Diálogo com os Espíritos. Graças a Deus. Muito obrigado. Louvado seja. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado pelo tempo reservado para ensinar as pessoas um pouco do seu conhecimento. Eu que agradeço. Louvado seja.